Fala, bebê! Sejam bem-vindos a mais um Pabcast. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Qual é o tema de hoje, Lana Maluf? O tema é: hoje a seleção feminina se relaciona melhor com o povo do que a masculina? Roda a vinheta. Antes da gente começar falando da relação da sua, da minha, da nossa e de cada um com a seleção feminina ou masculina, eu queria pedir para você já deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, dê 5 estrelas aí no Spotify, que você que acompanha a gente no trânsito. Um beijo para você, viu? Você que mora em São Paulo e tá no trânsito, eu te entendo. Unidos venceremos. Mas esse trânsito acaba com a gente. Pelo menos você tá na nossa companhia. Bom, não é novidade pra ninguém que a relação com a seleção masculina anda bem estremecida já há alguns anos, correto? Desde 2002, tô brincando. Desde o Penta, só vem aqui, ó. Ladeira abaixo. Foi uma grande decepção em 2006, né? Sim, Aquela seleção doeu. absurda que a gente achava que ia destruir, foi aquele fracasso. Mas o que eu falo é sobre a relação extra-campo também. Há bastante tempo já que a gente não vê as pessoas se movimentando para os jogos. A seleção brasileira, ela era um evento, porque a seleção brasileira masculina é a maior seleção do mundo, com mais títulos e que, enfim, sempre teve muitos talentos dentro de campo, jogava bonito e tal, não sei o que, até quando jogava feio, jogava bonito. A questão é, sempre teve jogadores muito identificados com a torcida ali dentro. E as pessoas se movimentavam. Então, às vezes, era amistoso, Copa América, Olimpíada, Copa do Mundo. As Reunia pessoas paravam geral pra em se casa. reunir e faziam um movimento. Isso não acontece mais, certo? Sim, eu acho que não acontece há um tempo, não só 2006 doeu e tal. Eu acho que vem sendo cada vez mais distante essa relação. E eu falo isso porque eu era uma alucinada pela seleção brasileira e, consequentemente, eu venho me distanciando da seleção masculina, no meu caso, muito porque eu me aproximei cada vez mais da feminina por conta da minha paixão, do meu trabalho, e da seleção feminina tá ganhando cada vez mais visibilidade. Mas eu sinto isso não só em relação à minha pessoa, eu sinto isso de uma maneira geral. Quantas vezes o Brasil tá jogando e, as pessoas Às vezes nem sabem. nem sabem que o Brasil tá jogando. Inclusive, quando eu tava na Globo como estagiária, isso era uma preocupação da emissora. Porque é um grande produto da emissora, né? Passar os jogos do Brasil sempre foi uma coisa, Galvão narrando e tal, não sei o quê. Tinha quase uma cartilha, né? Exato. Dos jogos da seleção brasileira. E aí todo mundo parava pra assistir. E a Globo falou, pô, um produto que eu compro e pago caro, as pessoas não estão assistindo. Então isso virou uma preocupação de negócio, inclusive, dentro da emissora. Enfim, faz anos e anos que eu saí de lá, não sei como tá isso e tudo mais. Mas eu lembro que, eu ouvia de corredor, assim, que era uma preocupação real. Eu acho que muitas coisas ao redor contribuíram para essa relação que a gente tem hoje como povo, porque seleção é identificação. Quando a gente vê, por exemplo, os argentinos assim, paralisando a cidade depois de uma Copa América, né? A foto do drone de cima é absurda ali, com o obelisco no meio. Tem uma relação de identificação muito grande com aqueles jogadores que estão ali, com essa fase que a seleção argentina vive, com o Messi, sobretudo. E com o Brasil, a gente foi perdendo isso por vários aspectos ao redor que a gente vai abordar aqui. E, claro, levando essa discussão do porquê a seleção feminina tem ainda essa proximidade um pouco maior e ela não é abalada pelas questões da seleção masculina. Eu acho que a gente pode começar citando como exemplo aquele menininho, Olimpíada do Rio, quando começa toda a polêmica com o Neymar. Você lembra disso, Sim. dessa situação? Vira um caos, porque e o Neymar, naquele período, ele tinha muito valor no mercado ainda. Riscam o nome do Neymar, né? E o menininho aparece com a camisa riscada, escrito Marta embaixo de caneta, e vira um movimento. Várias pessoas começam a riscar a camisa da seleção brasileira com o nome do grande craque daquele momento, para valorizar, em tese, ali, a Marta. Óbvio que é a nossa jogadora mais importante da história. Eu acho que o caso do Neymar, eu vou até tirar o nome do Neymar, vou colocar como um grande ídolo. Pô, a gente teve muitos. A gente teve Ronaldo, Ronaldinho. Nem vou ficar citando aqui, porque senão vou esquecer de algum e alguém vai falar. Romário, Não, Rivaldo. exato. Todos esses daí. E a gente teve o Neymar. E depois disso, né, quando o Neymar começa ali a se abalar, enfim, eu acho que a gente perdeu a identificação de ídolo dentro do futebol. O Brasil hoje, as pessoas têm como ídolo o Neymar, mas o Neymar, querendo ou não, ele tá praticamente no fim ali. Nunca ganhou nada pela seleção. Tem Nunca ganhou nada, tá ali meio que no fim da sua era com a seleção, não sabe se joga mais, se não joga. Tem gente falando que se sem o Neymar não vai ganhar nada, com o Neymar, enfim. Mas eu sinto falta de termos ídolos na seleção. Temos o Vini Júnior hoje? Temos. Eu também amo o Vini Júnior. Acho que ele tem um papel super importante no futebol mundial. Mas eu não acho que dentro da seleção brasileira ele tem um carimbo de ídolo. Total. Mas, quando eu falo ídolo, é realmente
termos ídolos, né? A seleção de 2002, a gente tinha vários. Idolatria se constrói, né? Exato. Então, eu acho que isso acaba também se distanciando, tipo, afastando as pessoas da seleção brasileira masculina. Não só a falta de ídolo, mas também a falta de identificação com o jogador que tá ali dentro. Que eu acho que é um outro tópico que a gente pode Sim. entrar, que é os jogadores são vendidos cada vez mais cedo. Endrick, um baita nome, pra mim tem tudo pra ser um dia ídolo da seleção brasileira, saiu super cedo. Ainda que conseguiu construir uma Não. identificação aqui com o Palmeiras e O tudo jogador mais. que o Brasil mais conseguiu segurar nos últimos anos foi o Neymar. Ele foi Exato. o único jogador de toda essa leva que a gente teve de grandes jogadores que a gente conseguiu segurar um pouco mais. O Santos conseguiu. Ai! Ah! Isso, aí acabou com a treta também. Mas põe lá, o abajur vai É. fazer falta no quadro. Bom, voltando depois desse caos aqui, eu acho que dá pra gente definir algumas coisas que levam a essa equação final. Acho que a gente começa com o fato dos jogadores irem embora muito cedo. Então, obviamente, existia um movimento que é, quando você torce pela seleção, você torce também pelos seus jogadores que estão lá. Então, quando você tinha alguns jogadores jogando no Brasil ou jogadores que passaram pelos seus próprios times, você olhava para a seleção e falava... Eu falava, o Palmeiras está representado ali. Quando o Marcos estava na Copa de 2002, eu olhava e falava, meu goleiro tá lá, o meu técnico tá lá, o Felipão tá lá. Então, eu acho que tinha essa relação um pouco mais profunda, né, de ligação. O meu time também vai ganhar esse título, o meu time também está representado. Quando esses jogadores, e hoje em dia, muito, muito, muito cedo vão embora, tem várias problemáticas nisso. Pede a identificação de você reconhecer o seu time ali dentro, porque ele fica pouco tempo no seu time. Ele é revelado, ganha uma coisa ou outra, ou não, e vai embora. Mas também tem o fato do lado do jogador. O jogador que vai embora muito cedo do Brasil, ele não tem identificação com o país. Tudo bem, ele pode ter nascido dentro da realidade, ter construído as coisas, ter os amigos, ter a família. Quando ele vai embora, e ele é criado em outra cultura, às vezes uma cultura europeia, dentro de um clube, o que vira mais importante na vida dele do que qualquer coisa? Ganhar a Champions League. Mentira? Não, verdade. E aí ele fica muito distante da cultura brasileira e da realidade do seu próprio povo. E a gente enxerga essa distância absurda quando, por exemplo, a gente entra em momentos políticos, que também é um aspecto importante para o distanciamento do povo da camisa da seleção brasileira e da própria seleção brasileira. Eu acho que várias coisas complementam. Eu acho que, assim, é uma grande bola de neve. Uma coisa vem, tipo, completando e atropelando a outra. Então, a gente tem o jogador saindo muito cedo, ele não se identifica e a torcida não se identifica com ele. A gente tem a política que acaba afastando as pessoas a partir do momento que não gostam de usar a camisa da própria seleção. A gente tem também ingressos caros. É caro hoje você poder assistir a seleção brasileira jogar, a masculina. Então, vai ter jogo no Brasil? Legal, vai ser aqui em São Paulo? Em Itaquera, show. 350, 400 reais o ingresso. Quem tem dinheiro para pagar isso? Sim. É a elite da elite da elite, que no fim é a mesma galera que vai para uma Copa do Mundo e que chega lá, fica um silêncio no estádio. É silêncio. É silêncio no estádio. A gente pode falar claramente, porque estivemos na Copa do Mundo, a diferença, quando a gente fala da torcida da Argentina, essa é a diferença. A torcida da Argentina é a torcida que faz dívida, é o povo que ama e acompanha a Então seleção. é o correto ter que fazer dívida, Exato. mas o que a gente quer dizer é a federação também se movimenta para levar líderes das torcidas organizadas, dos clubes argentinos, que têm uma cultura de arquibancada diferente da nossa, e é diferente da nossa. E essas pessoas vão para lá e movimentam, porque eles têm cultura de arquibancada. No Catar, você pode falar até melhor. Quem foi do Brasil era quem tinha o quê? Muito dinheiro. Era barato estar no Catar? Não, muito caro. Eu falo que a gente só foi porque a gente estava trabalhando, porque senão a gente não Nunca. teria ido. E sobre, por exemplo, a Argentina levar líderes de torcida, a gente sabe, tem um movimento verde e amarelo, mas não adianta só ter o movimento verde e amarelo. Porque, no fim, as pessoas que estão ali abraçando o movimento verde e amarelo são pessoas que, às vezes, nem acompanham o futebol ou não são aquelas pessoas, mano, muito apaixonadas, viciadas. São as pessoas que têm grana para estar ali. E aí você acaba distanciando mais ainda a seleção, porque num jogo de Copa do Mundo, onde só faltavam 4 minutos, a gente estava em choque, com uma torcida calada e não amassando de pressão e barulho os caras dentro de campo. Eu acho que um outro fato importante, e aí pra mim é o mais preocupante, é em relação aos jovens e às crianças. Por quê? Eu vou dar o exemplo do Léo, que é o filho da Thaís, a nossa amiga. Ele tem 9 anos, 8 anos, por aí. A Thaís é palmeirense fanática. É, mas conta do almoço. Então, a Thaís, ela é palmeirense fanática. A gente conheceu a Thaís porque ela tava de costas assistindo a final da Libertadores. Ela não conseguia virar pra ver o jogo de tão nervosa que ela tava. E ela é assim, muito fanática e tudo mais. E aí a gente tava almoçando lá na casa dela e aí o Léo falou, tipo...
Léo, Palmeiras ou Manchester City? Ele falou, Manchester City. E é muito louco você ter uma mãe e um pai viciados em futebol que gostam muito e a criança não se identificar com o time de coração. Não, e ela ainda falou, mas o Palmeiras também, né? Ele falou, o City é meu time, ele falou, né? E aí ele foi buscar a bola no quarto do Manchester City, o aniversário dele foi do Manchester City. E pra mim, a grande questão e o maior problema é isso, porque essas crianças, elas vão crescer sem amar o futebol nacional. Sim. Se você não ama o futebol nacional, dificilmente você vai amar o futebol da sua seleção. É. E pra mim, aí é uma ladeira abaixo de anos que quando a gente tiver noção, quando o Léo tiver a nossa idade e ele não assistir a seleção há mais de 10, 15 anos, o futebol vai estar praticamente morto no país, entendeu? E isso Sim. acontece por milhares de coisas. O jogo na Europa é muito mais legal, é muito Não, mais bonito. Eu acho que Nos videogames, só tem os jogadores de fora. é assim, qual que é a questão, e principalmente das crianças ali? O futebol não é atrativo no Brasil, porque a gente começa a temporada com os estaduais. Pô, difícil. Até pra quem é torcedor, não é fácil acompanhar estadual. Não, mas a gente posso falar? acompanha porque a gente é apaixonado, Cara, mas não é fácil. E aí, você sai do estadual, aí você entra no início do Brasileiro. não, você pode falar de uma final Fase de Libertadores. grupos da Libertadores. Assim, demora muito tempo pra temporada engatar e você conseguir achar um jogo bom. 2024, a gente demorou muito tempo pra ter jogos, de fato, super bons aqui no Brasil. E aí pra uma criança que, assim, pra você prender a atenção de uma criança durante 90 minutos, é super difícil. E onde você consegue pegar essas crianças, já que o futebol não é atrativo? No videogame. Levando pro estádio. Ou no videogame. Não, levando pro estádio. E como você vai levar seu filho pro estádio, se a gente volta na questão de que ir pro estádio no dia a dia é caríssimo. Porque está tudo muito elitizado. Hoje talvez seja barato pra onde? No Morumbi. No Allianz, não é fácil você levar seu filho. Não, tem que ser sócio. Na Arena do Corinthians, não sei, não sou corintiana, mas imagino que não seja também, que os ingressos não sejam tão baratos, que tem a coisa do sócio-torcedor, de conseguir ingresso. Então nada disso é fácil. E no fim, você ainda perde pro videogame, que é muito mais atrativo. Ele quer jogar com o quê? Com o PSG, Ele quer jogar Champions com o Real League. Madrid, com o Manchester City. Ele não quer jogar com um time que joga o Brasileirão. Eu quero. Que os Se eu- nomes. Não, e que os nomes são todos aleatórios, É. porque o time não vendeu direito, entendeu? Eu É difícil. pego o videogame, eu falo, vou jogar Palmeiras contra o Liverpool, Palmeiras contra o PSG. Porque tem essa relação que foi construída dentro de mim, porque eu sempre fui ao estádio, enfim. Eu cresci numa época que a seleção brasileira, o futebol de seleções também era muito competitivo, enfim. E no fim a gente cai nesse ponto que é difícil convencer as novas gerações a torcerem para a seleção brasileira masculina. Sobretudo, levando em consideração o que acontece no extracampo. Certo? Sim, e o Léo, pra mim, é um exemplo clássico, porque, sobretudo pelo que você falou, assim, vamos supor, melhor jogo do ano, final de Libertadores, no futebol sul-americano. Você compara com qualquer jogo que passa de Premier League, não tem a menor, Desesperador. não tem É a menor desesperador. condição, entendeu? Então eu entendo a criança. Mas assim, você botar pra assistir o Palmeiras e River Plate, Ah, o segundo claro, jogo, Claro. Não, Palmeiras na é Libertadores. igualzinho ver o De não Bruyne queria no meio de dizer campo nada, do City. mas ó, Igualzinho. é pra formar caráter. Léo, qual é o seu jogador favorito? De Bruyne. Não, é óbvio. E aí eu acho que a gente fecha essa discussão, porque a parte do futebol masculino parece ser curta aqui, ela já tá bem longa. A gente fecha tudo isso com um futebol horroroso da seleção brasileira. Então tá, você tem nomes bons e tal, jogadores Peças individuais excelentes. Cara, como coletivo. coletivo 0, assim, mas horroroso, doído de assistir. E é doído porque a gente falou no último jogo que a gente assistiu da Copa América, eu falava, meu... E a gente olhava passando assim, antigamente, Dida, Marcos, enfim, nossos pais ainda, Tafarel. Aí vinha Cafu, vinha Roberto Carlos, vinha Rivaldo, vinha Ronaldo, vinha Romário, vinha Ronaldinho Gaúcho. Assim, era tanta gente que... Meu álbum de figurinhas de 2006 é uma loucura. Posso abrir meu coração É. aqui? Eu estava treinando com um menino do meu lado fazendo fisioterapia de 18 anos. E ele virou pra mim e falou assim: o Ronaldinho Gaúcho foi superestimado, Eu vou embora. supervalorizado. Eu falei, amigo. Eu falei, você viu ele jogar? Não assisti vídeo. Puta que pariu. Eu Mano, fico pela morte quando eu escuto essas coisas. o Ronaldinho Gaúcho. Não, é surreal. Falei, Não, daqui a pouco ele vai falar que, mas o, isso é o que o resumo. Ronaldo não foi nada disso. Esse é o resumo Ronaldo. da geração, entendeu? Tipo, é foda, mano. Corte de TikTok, Ronaldinho Gaúcho. Puta Aí que corte do TikTok, pega lá e coloca... Mano, o Ronaldinho Gaúcho estaria jogando em alto nível. Hoje em dia, ele só não joga porque ele gosta da farra e do dinheiro e de fazer Não, jogo tá festivo. velho, tá velho. Você acha que ele não jogaria num
no estadual, se ele tivesse mantido o shape dele. Bom, se até o Romário, né, que é presidente e joga, Não, para. 44 anos é foda. Ele é muito craque, sério. 44 anos. Ele joga jogo festivo, ele deita nos caras, para. O Ronaldinho Gaúcho, ele não precisa correr. Quem corre é a bola, filho. Tudo bem, não, mas o que eu tô dizendo, os cortes do TikTok, né? Ronaldinho Gaúcho, nossa, superestimado. Yuri Alberto, craque, goleador. Tem um domínio de bola. Ele e o campo nasceram um pro outro, entendeu? Não, eu fiquei de cara. Mano, o Mas é Ronaldinho isso. Gaúcho. Enfim. Vamos falar de futebol feminino, que é o que a gente gosta, E passa aí- raiva. E aí, juntando com esse futebol horroroso que eu tava dizendo, a gente finaliza ainda com as entrevistas pós-jogo, né? Porque é um favor jogar pra seleção brasileira. Podia estar de A férias. seleção pentacampeã do mundo. Mas você faz um favor, você ganha a Champions League, você faz o que? Você tem que jogar a Copa América ali, puxa a vida. Bom, vamos falar do que interessa. É isso, futebol feminino. Agora a gente pode abrir o nosso coração pra falar da seleção feminina. Na sua visão, por que que a nossa relação é melhor com a seleção feminina hoje em dia? E por que tem mais potencial com o povo brasileiro também? Cara, eu acho que o futebol feminino como um todo, não só a seleção, ele é construído na base do amor. Então, isso é um ponto muito importante. Por tudo que a gente já sabe. Porque tem pouco investimento, porque tem menina que não necessariamente consegue viver só do futebol. Até 2020, a seleção não pagava a mesma quantia do que pagava para os caras, não só de convocação, mas também de premiação. Então, quantas ex-jogadoras já falaram pra gente, tipo, cara, eles não pagavam nem ajuda de custo, uma Aham. época, só pagavam alimentação e olhe lá. E isso a gente tá falando de jogadoras, mano, top da top, sabe? Então eu tenho certeza que o futebol feminino ainda é no amor. As meninas hoje, pô, ganham bem na seleção, ganham dinheiro sendo convocadas em premiação, sim, mas não é o principal objetivo delas, tipo, estar ali por grana. É porque elas sentem um baita orgulho em conseguir chegar numa seleção brasileira. Eu acho que o futebol feminino representa muito essa garra, essa briga, esse poder de, tipo, a gente também pode e tal. Então, estar numa posição de referência, que é vestir uma camisa da seleção brasileira, é também você mostrar e aceitar, tipo, eu sou mulher, eu tô aqui, eu posso. Vocês todas que estão olhando e são menores também podem estar aqui um dia. Então, acho que é muito maior do que, vou ali, né? Podia estar de férias, mas eu vou ali jogar bola. Eu acho que toda vitória dentro do futebol feminino, ela é coletiva. Então, todo impacto de pequenas conquistas que jogadoras individualmente têm, seja dentro de um clube fora, seja aqui dentro, seja com a camisa da seleção brasileira, elas têm um impacto gigantesco nas meninas que ainda vão conquistar esse caminho, de que ainda vão buscar essa posição, de que ainda querem ser jogadoras. Então, quando a gente pensa que é para além do dinheiro, jogar com a camisa da seleção, às vezes é o ápice da carreira dessas jogadoras. Não é falando de títulos, porque tem muitas que nem saem do Brasil às vezes. Então ganhar uma Champions League feminina para essas jogadoras seria super importante, mas a gente tem muito mais jogadoras em território nacional do que fora. No futebol masculino, eles saem super cedo e vão brilhar lá fora, tal, tem essa supervalorização dos jovens brasileiros, que às vezes alguns que nem vingam de fato lá fora vão muito cedo para fora com muito dinheiro. As meninas não. Às vezes passam a carreira inteira aqui sonhando em representar a seleção brasileira. Então, essa identificação delas com a camisa da seleção é muito forte. Nunca vai ser um favor. Vai ser sempre um sofrimento não estar lá. E quem é corintiano vai entender, né? Quem é corintiano e acompanha o futebol feminino vai entender essa identificação com a seleção. Porque você olha para a seleção, não só hoje com o Arthur como treinador, mas antes, várias meninas que atuam pelo Corinthians são convocadas. Então, isso resume o que não tem na masculina, né? A identificação com o clube, que a gente estava falando que tinha antes. Mas eu também já ouvi várias jogadoras dizendo que a nova geração, que sentem até receio dessa nova geração não valorizar vestir a camisa da seleção brasileira. Porque, como eu estava falando, vestir a camisa da seleção brasileira no futebol feminino é uma representação, né? É representativo no sentido de luta. Pô, a seleção brasileira feminina não tinha uniforme, sabe? Quando jogou o primeiro grande amistoso, o primeiro grande torneio, a primeira Copa, era um uniforme do masculino. Então, assim, é muito mais fundo do que só estar ali. Hoje ganha bem? Ganha bem pra caramba, tá na seleção feminina. Pô, viaja de executiva? Viaja de executiva. Mas é tudo recente, né? Cara, a gente tá falando de 2019, 2020, sabe? E olhe lá. Então, assim, a velha guarda, digamos assim, tem medo da nova geração não valorizar essas conquistas
da maneira correta, sei lá, se essa é desse jeito que a gente pode trazer. Porque foi muito difícil chegar até aqui, sabe? Então não Sim. desvalorizem igual os caras desvalorizam a ponto de dar uma entrevista falando eles poderiam estar de férias, mas eles estão aqui. Não é um favor estar na seleção, sabe? É um baita orgulho. E eu acho que, no caso das meninas, essa questão de estar na seleção, para muito além de mudar a vida, né? Porque o dinheiro ele ainda não é uma consequência tão fácil no dia a dia dessas jogadoras. Então não é que nem um jogador que foi vendido para um clube e muda a vida da família inteira. Passa a ser milionário, passa a usar sua roupa de marca. Elas têm outras preocupações. Quantas jogadoras importantes em cenário nacional, às vezes já mais velhas, que já têm uma carreira consolidada, ainda não tem, assim, uma condição próxima do que um jogador de estadual, sei lá, de um Red Bull Bragantino, por exemplo. Tem. Total. Então, ainda vive esse cenário de luta, e eu acho que quando você fala dessa questão de não deixar a história morrer, eu acho que é um papel muito importante da CBF, da mídia, da imprensa como um todo, e de pessoas que trabalham ao redor, historiadores, enfim, manter essa história viva de que até ontem, não só o futebol era proibido no Brasil, mas que aquelas mulheres que vestiram a camisa da seleção lutaram muito. A gente tem hoje, assim, pra ter uma ideia, né? A primeira Copa do Mundo masculina na década de 30, no Uruguai, aquela coisa, muito tempo. A nossa primeira camisa 10, de fato, pós-proibição, tá viva ainda. A Cici tá aí pra quem quiser conversar com ela, pra quem quiser falar com ela, pra quem quiser entender a representatividade que ela tem. Inclusive, um beijo pra Cici, que assiste Cici! o Passo. A gente te Manda recado pra ama! Cici, ó. Vou mandar real aqui. A gente tem alguns sonhos no Passa-Bola que a gente coloca no papel e fala, esse aqui a gente vai realizar e tal, não sei o quê. O nosso sonho É ir pros Estados Unidos. pra gravar com você, ter uma imersão do seu dia a dia ali e ter o privilégio de conviver um pouquinho de perto com esta grande camisa 10. E assim, eu vou sair sabendo bater falta, é só isso que eu sei. Aquela faltinha caprichada. A missão é difícil, hein, Cici? Brincadeiras à parte, eu acho que, além disso tudo, eu vou puxar um outro gancho. A proximidade com o público. Jogador que chega na seleção brasileira, ele já é popstar. Então, um cara que tá lá, vestindo a camisa da seleção, ele já passou por todas as etapas. Ele já tá sendo, tipo, bombado no mundo inteiro, tal, brilha no Instagram, ganha dinheiro. Geralmente é uma figura importante dentro do seu clube. As jogadoras do feminino, cara, se você acabar um jogo e der uns berros ali, ó, na arquibancada, com certeza elas vão sair de onde elas estão, vão até você e vão falar com você. Porque elas valorizam a presença da torcida no estádio. Eu vou te complementar em 2 assuntos, na verdade. Eu estava na Granja gravando com a seleção e elas estavam de folga. Gente, véspera de Jogos Olímpicos. Elas estavam de folga, era a última folga antes da viagem. Eu falei, e aí, tal, vocês vão almoçar? Elas, a gente vai almoçar e vai aproveitar para ir no mercado ou na farmácia para comprar, tipo, as coisas para viagem, shampoo, creme. Tipo, no centro de Teresópolis. Quando que um cara da seleção, né? Ele vai mandar o assessor. Exato, então é muito discrepante a realidade. Só deixa eu fazer um adendo disso. Aham. Copa do Mundo da Austrália. Maravilhoso isso. Depois, cara, o Brasil já tinha sido eliminado e tal, e a gente vai fazer um passeio pelo centro ali. E aí a gente tá comprando uns negocinhos que quem chega de patinete? Lauren. Lauren. Do nosso lado ali de patinete. Quem mais tava Na com Copa ela? de 2019, eu encontrei com a Cris no centro da França comprando mala. Com a Cris e com a Tamires. Cara, sim, elas, tipo, pô, estavam ali no tempo. A Laura tava com o pai dela, né, inclusive. Era esse ponto que eu queria chegar. A gente falou de jogadores que já são popstars ou vão muito cedo pra Europa e conseguem levar a família inteira. Geralmente com box, né? O Neymar, eu lembro que na Copa do Catar ele tinha um box pra família dele. Exato. E o ponto pra mim é, as jogadoras que mudam pra fora, ou até mesmo as que ficam, elas não têm condição de fazer com que as famílias, né, os familiares possam assistir elas numa Copa do Mundo. Sim. O pai da Lauren vendeu um carro que ele tinha pra conseguir pagar a passagem e acompanhar ela. Exato. Jogos Olímpicos agora, a gente tá gravando esse podcast antes, mas ele tá sendo exibido durante as Olimpíadas. Quantas jogadoras conseguiram que a família estivesse lá, né, assistindo ela? Então é muito discrepante a realidade. E assim, quando a família tá, é pra mover montanhas do tipo, cara, eu morro de orgulho da minha filha, ou da minha sobrinha, ou da minha namorada que tá ali jogando bola. Tipo, Sim. ela tá jogando na seleção brasileira. E eu acho que o povo tem que ter muito orgulho dessa seleção. Porque a gente tá construindo uma história ainda. É claro que a gente cobra como tem que ser cobrado. E a gente tem que cobrar mais do que cobrar até
as jogadoras, que óbvio, a gente cobra como torcedor, né? A gente cobra desempenho, cobra dedicação. Tem que cobrar quem tá em cima e quem investe no futebol feminino, porque é isso que gera frutos no fim. Sim. Então hoje a gente sabe que é uma seleção muito menos vitoriosa que a masculina, que é uma seleção que está atrás de outras seleções europeias, por exemplo, que a gente não chega na Olimpíada como uma seleção favorita. Lembrando, a gente tá gravando isso antes. A gente não Exato. sabe hoje se o Brasil ganhou, perdeu, tá nas Olimpíadas ainda, se foi pra final, pra semi. A gente não sabe A nada. gente tá adiantando tudo pra ir pra lá, inclusive. Mas não é nem essa a questão, assim. Eu acho que o julgamento não tem que ser baseado apenas num desempenho de um único campeonato, de uma única competição. É o que você tá falando. É muito mais do que isso, né? É uma seleção não só recente com o Arthur, mas é uma seleção recente de história mesmo. Sim. E é valorizar a dedicação dessas meninas, a luta delas fora do campo também. Tudo que elas passaram pra chegar um dia ali e vestir essa seleção. E também a história das outras mulheres que abriram esse caminho pra essas que estão lá atualmente. Porque no fim, quando a gente reclama talvez da falta de patriotismo, da distância que a gente estabeleceu da camisa da seleção brasileira nos últimos anos, porque a gente sabe, sim, que houve uma questão política, quando um lado pega e se apropria dessa camisa por uma questão política, é muito sério, porque você, ao mesmo tempo, afasta toda uma parte da nação que não se enxerga naqueles conceitos. Inclusive eu olhava uma camisa da seleção, me dava arrepio. Mas olhar as meninas com a camisa da seleção brasileira hoje me dá vontade de vestir. De vestir a camisa da seleção e ir pro jogo. E isso é diferente de sentir mesmo, porque há muito tempo eu não sentia isso. Há muito tempo eu não sentia essa vontade. E a seleção brasileira feminina causa isso. Então acho que a gente tem que se aproveitar disso e lutar por isso, pelo nosso país, assim. Eu tenho uma coisa, é muito louco, assim, mas eu acho o hino nacional muito lindo, né? Assim, o hino nacional brasileiro é um negócio... Putz, eu acho foda. Tem uns momentos ali dele que eu tenho muita vontade de chorar, assim, porque eu sempre penso no hino como um conceito do que a gente é e como a gente se estabelece desde criança. Um povo que luta muito, né? O povo latino é um povo que tem que lutar desde sempre, porque a nossa realidade não é fácil. Por isso que eu sempre falo, em qualquer situação, se tem um time europeu e um time latino, eu vou sempre torcer pro time latino, tirando a Itália. Eu ia falar, se for a Roma ou qualquer outro time. Porque é por uma relação afetiva e familiar mesmo, mas porque é uma luta tão grande, tão profunda, então eu sempre acho, tipo, aquela questão de, tipo, verás que um filho teu não foge à luta, é uma coisa muito... A gente não foge à luta, a gente tem garra, então por que a gente não dedica isso a uma seleção que valoriza isso? Sim. Já que tá existindo essa questão de afastamento um pouco da seleção masculina, e que eu acho que tem caminhos pra tentar recuperar, vamos jogar essa energia pra uma seleção que está na Olimpíada, porque a masculina não está na Olimpíada. E o povo brasileiro ama futebol. Então, por que não vai ligar a TV e apoiar essas meninas também? Total, eu não tenho mais o que falar aqui, isso deu uma aula. Podemos acabar aqui, inclusive o podcast. Quem sou eu pra falar qualquer coisa depois desse belíssimo speech dela? Convenceu todo mundo a, ligar e assistir os jogos do Brasil feminino. Mas é verdade, isso que você tava falando... Em relação à masculina, óbvio, eu fui pra Copa do Catar, eu chorei, você tava lá, você viu o quão triste eu fiquei e tudo mais. Mas a seleção feminina me pega num lugar que eu me sinto ansiosa pra ir pras Olimpíadas. E eu tava me coçando, porque eu falei, não é possível que o Brasil vai jogar e eu não vou. A gente sabe. Não é? Então, tipo, é isso, assim, eu torço muito pela feminina. Sem chorar. Não vou chorar, vida, tô bem. Já tá com o sonho assim, ó. Eu já tô nervosa, nossa. Não é isso, Imagina eu em 2027, vou chorar o ano inteiro com a Copa do Mundo aqui. Vai mesmo? Toda hora que tocar o hino eu vou chorar. Sim. Mas é isso, eu acho que é esse o ponto. Na verdade, a gente queria trazer esse comparativo de universos diferentes, comparações diferentes, mas uma mesma camisa e que o povo pode apoiar também. Também deu vontade de ouvir o hino nacional agora, que Posso loucura, cantar né? pra você? Ouve. Mentira. Vai que Não, porque ela me eu mata. falei dessas frases e momentos que tem ali no hino. Quem não foi tocada pelo hino nacional a capela dentro do estádio? É muito lindo. Puta que pariu. Não E tem sabe outra- o que é gostar de futebol. Tem outra parte que eu gosto muito, que é tipo, entre outras mil, és tu, Brasil. É muito lindo isso, não Ó, é? pátria amada. É Não muito é lindo. lindo? É lindo demais. Enfim, vamos nessa, que a gente já falou muito. A Scad tá A Scad, impaciente, ela quer comer. É isso, gente, é isso. Estamos na Olimpíada, não sei fazendo o quê, mas vocês vão conferir tudo, porque a gente vai mostrar tudo pra A vocês. gente nas já nossas tá redes- mostrando, na verdade. Então vai lá nas nossas redes sociais.
dar Ó, um chamego na gente. comentem Mandar um aqui. beijinho. Comentem aqui, inclusive, se vocês concordam com esse tema que a gente trouxe, que a identificação da masculina está sendo cada vez mais afastada e a da feminina Sendo construída. sendo construída. Exatamente, me completou. Vamos nessa? Vamos. Um Um beijo. beijo pra vocês. Até o próximo episódio. Tchau.